Olá, tudo bem? Mais um probleminha de geometria analítica para a gente finalizar essa semana dedicada aos problemas de analítica. Vamos lá. A figura mostra uma criança brincando num balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Vamos lá. Primeira coisa, a trajetória, né, que a pergunta é, a curva é determinada pela trajetória do assento. O assento aqui é a cadeirinha, a trajetória é essa linha pontilhada e ela é um arco de uma circunferência. Por que eu tenho certeza que é isso? Porque eu tenho um ponto fixo e a partir de um ponto fixo uma distância constante que vai permitir o movimento da extremidade desse segmento. Isso vai limitar o traçado de uma circunferência. Só que por questões de segurança, a criança não dá looping, ela não vai virar de ponta cabeça. Isso não é uma montanha-russa, isso não é nada mais perigoso aí. Diz exatamente o enunciado que a pessoa não alcança a posição horizontal, ou seja, ela não vai chegar nem até aqui na linha horizontal. Ela para antes, ela volta, né, o movimento volta, de acordo com a velocidade, lógico, implicada ali na pessoa, mas ela está numa questão de segurança, então ela não vai chegar até esse ponto de perigo ali no brinquedo. Bom, então essa trajetória é a trajetória de uma circunferência. O que a gente sabe de uma circunferência? Equação geral é x² mais y² é igual a r². Isso se nós tivermos uma circunferência que está com o centro na origem do plano cartesiano, ou a gente tem as representações das coordenadas do centro quando o centro da circunferência está fora da origem do plano cartesiano. E aí a circunferência seria x menos x0² mais y menos y0² igual a r². E essas coordenadas x0 e y0 seriam as coordenadas do centro quando ele está fora da origem. Porque quando ele está na origem é 0, 0, a equação se reduz a essa situação. Aqui no enunciado, ele sugere como deve estar localizado o plano cartesiano. Ele dá a definição aqui, ó. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço. Então, aqui vai estar o nosso plano cartesiano, no qual a origem está localizada no topo do suporte. O topo do suporte está identificado na figura. Então, esse ponto é a origem do nosso plano cartesiano. Esse ponto exatamente é a origem do nosso plano cartesiano. É a partir dele que nós vamos construir o nosso plano cartesiano. Quais as orientações? O eixo X paralelo ao chão do parque. O chão do parque está identificado na figura, então paralelo ao chão do parque, aqui está o nosso eixo X. Orientado para a direita crescente. O eixo Y tem orientação positiva para cima. Então, a partir da origem, nós vamos traçar de forma perpendicular, porque os eixos do plano cartesiano são perpendiculares. Aqui está o nosso eixo Y, orientação positiva para cima. E aí, em cima disso, está desenhada a trajetória do balanço. Nós temos que definir. Nesse caso, o centro da circunferência está exatamente na origem. Se ele está na origem, nós vamos usar essa notação da equação da circunferência, porque o centro é 0, 0. Tá? E, além disso, agora nós temos que identificar o que a gente poderia isolar nisso aqui, substituir nessa equação. Como a gente tem a medida do raio, porque quando ele fala que a corda que segura, que suporta lá o balanço tem 2 metros de comprimento, é exatamente essa medida que vai funcionar como raio na figura. Então, o nosso raio ao quadrado vai dar 4, lembrando que na fórmula aparece o raio ao quadrado. E como ele quer a curva, e ele está escrevendo essa curva na forma de uma função, essa função, lembrando que o f de x é a mesma coisa que o y. Então, vamos isolar o y nessa forma geral aqui. Y² vai ser 4 menos x². E aí o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x². Eu tenho duas opções de valores de y. Mais raiz quadrada de 4 menos x² ou menos essa raiz quadrada. Qual delas
Perceba que nas alternativas existem as duas opções, nas alternativas D e E. Então, já dá para excluirmos o que acontece nas alternativas A, B e C. Nós vamos ficar entre as alternativas D e E de solução do problema. Qual delas? A parte positiva ou a parte negativa? Aí nós temos que tomar a decisão em função das definições do exercício. Quando a gente está calculando para um determinado valor de x, imagine que você substitua nessa função aqui o valor de x igual a 1. Então, ficaria 4 menos 1, 3, raiz quadrada de 3, mais 3 ou menos 3. Ou seja, para um valor de x igual a 1, você tem a opção do y positivo ou do y negativo. Seria o y positivo para cima ou o y negativo para baixo. Mas qual que está nos interessando nesse problema? Está interessando exatamente a parte que está abaixo do eixo x. Quem está abaixo do eixo x tem coordenada y negativa. Então, os y nossos dessa parte da curva que nos interessa são as partes negativas. Então, a gente vai tomar como resposta a parte negativa da solução dessa curva. 4 menos x quadrado aqui. Tá? Que isso está representado lá na alternativa D. Se tivéssemos a curva representada da circunferência toda, né, para cada valor de x, nós teríamos 2 valores de y, mas na verdade isso nem pode ser o conceito da função. Né? Para cada x, a gente sempre tem um único valor de y para ser como função. Então, nós temos que separar realmente essa função em duas partes, na positiva ou na negativa. E a parte delimitada no enunciado pela descrição do problema, em que a criança brinca só na parte de baixo, ela nem chega até a parte horizontal, então a gente vai ficar sempre com as respostas negativas desse y. Por isso, a alternativa de resposta é a letra D. Certo? Um abraço, espero estar ajudando vocês. Curte o nosso canal, ativa o sininho para você receber o nosso vídeo todo dia de gravação, ok? Um abraço.